meu processo produtivo, cada pessoa tem um processo, né? Tem uma forma de produzir. Então, tem cuteleiros que fazem desenhos extremamente minuciosos das peças antes de fazer, né? Manda para o cliente. Tem clientes que inclusive fazem modelo, às vezes, da faca, né, em madeira, alguma coisa assim, faz todo um estudo antes de começar a fazer. Eu, durante muito tempo, até me senti um pouco culpado por não fazer esse tipo de coisa, mas hoje eu já entendo que o meu processo é diferente, né? Cada um tem um processo diferente. É como o compositor, tem pessoas que criam a melodia primeiro, depois põem a letra, tem pessoas que primeiro pensam na letra e depois tentam botar uma melodia naquela letra. Então cada um tem um processo, né, diferente. Então o meu processo, às vezes eu penso na peça, tenho, claro, uma ideia inicial, e aí às vezes tem questões técnicas na peça que necessitam que eu faça um planejamento, né, antes de começar o processo, para realmente poder concluir, porque às vezes realmente é uma construção muito complexa e você acaba antevendo todas as etapas antes de começar, que é uma outra característica da cutelaria também, que desenvolve isso. A gente consegue antever tudo que vai acontecer e consegue visualizar na nossa mente as coisas. Então, quando eu estava construindo, a gente começou a construir a nossa casa, foi uma coisa que me ajudou bastante também, né? Inclusive a discutir com o arquiteto e tudo, questões técnicas, né? Porque você consegue visualizar a coisa pronta na sua cabeça. Isso é uma coisa que a cutelaria traz. Então o meu processo, às vezes eu faço algum desenho, algum esboço da faca, mas em geral eu começo a fazer e as ideias vão brotando à medida que eu estou fazendo, né? Então o próprio processo de criação, né, essa coisa da energia da criação, né, isso se autoalimenta, é uma coisa que vem num crescendo. Então o que acontece? Às vezes você faz, por isso que a gente sempre quando termina uma peça a gente já tem ideia para a próxima, né? Porque às vezes a gente vai fazendo uma peça e aí faz um determinado trabalho, e aí depois, se eu tivesse feito um pouco diferente aqui, teria ficado mais interessante. Se isso aqui fosse um pouquinho mais largo, essa curva fosse mais assim, ia ficar mais bonito. Então a gente vai aprendendo com o processo, né? Toda faca sempre ensina alguma coisa. Então, o meu processo é mais espontâneo, né? Meu processo de criação. Então, eu gosto, por exemplo, de encomendas, quando eu recebia encomendas, agora não estou mais recebendo, estou com 6 anos de fila de espera de encomendas para entregar e não estou mais aceitando encomendas. Então a minha ideia é terminar essas encomendas e depois realmente fazer só o que eu tenho vontade de fazer, né? Porque também é muito frustrante, às vezes como artista, você está no meio de um processo e fica pensando, se fizesse isso, se fizesse aquilo, ia ficar maravilhoso, e aí de repente você não pode fazer porque vai extrapolar o orçamento que você tem para aquele projeto. Isso para o artista é muito frustrante. A gente está com aquele ímpeto criativo, com aquela avalanche de ideias assim, e não poder concretizar, né? Porque você está amarrado, ou em questão de tempo, ou principalmente de valor, né? Então, o meu objetivo futuro é justamente esse, né? De simplesmente fazer o que eu estou com vontade, fazer o que me vem na cabeça, as ideias, e dedicar todo o tempo que for preciso, né? Concretizar as ideias e aí depois colocar isso à venda, né? Então, cada pessoa tem um processo diferente, cada estágio também da carreira. Hoje eu posso fazer coisas que eu não podia fazer há 10 anos atrás, né? Porque eu estava numa etapa diferente da minha carreira. Então, cada coisa tem o seu tempo, né? Hoje, depois de 30 anos de carreira, eu estou onde eu sempre quis estar. Hoje eu sou capaz de fazer o trabalho que eu sempre quis fazer. Hoje eu tenho conhecimento técnico, das técnicas, para poder fazer o tipo de trabalho que eu sempre quis fazer, de peças mais artísticas, dos padrões de damasco, das construções integrais, de inlays de ouro ou de outros materiais. Então hoje eu tenho um conhecimento técnico que me possibilita fazer o que eu sempre quis fazer. E aliado a isso, o reconhecimento profissional também que eu tenho, né, o valor da minha hora de trabalho e tudo, a quantidade de pessoas dispostas a adquirir o meu trabalho. Então tudo isso me possibilita hoje realmente ter uma liberdade total como artista, né? Porque a gente nem sempre tem no começo da carreira, né? Quando a gente está começando, eu passei no começo da carreira, eu fiquei muito tempo fazendo faca para churrasco,
né? Porque eu tinha vontade de fazer uma adaga, de fazer coisas diferentes e simplesmente eu só tinha encomenda de faca para churrasco e depois faca de caça. Então eu tinha uma produção pequena, eu dependia da venda de cada uma delas para poder me sustentar. Realmente não sobrava tempo e dinheiro para poder investir numa ideia diferente, né? Porque você não pode simplesmente, você precisa vender absolutamente todas as peças que você faz para poder pagar todas as contas, você não pode fazer uma peça e sem saber se vai conseguir vender ela ou não. Também era uma outra época, né? Não tinha rede social, não tinha nada disso. Nem internet existia na época. Então, cada fase da carreira possibilita um determinado grau de liberdade, né? Então, é importante também a gente saber lidar com isso, né? Saber que tem que fazer aquilo que é o ganha-pão, que é o que está botando dinheiro dentro de casa, fazer bem feito, mas também ao lado disso também separando um tempo, dedicando algum tempo para fazer peças diferentes, para fazer coisas que vão colocar o seu padrão de qualidade num outro nível e que vão trazer o reconhecimento profissional, que vão fazer com que você não seja apenas mais um cuteleiro no mercado fazendo faquinhas bem feitas assim para o uso geral, né? Para você realmente chegar num ponto depois de artista, de reconhecimento, você tem que mostrar trabalho, né? Então tem que saber associar todas essas coisas, né?